prazer, amor, alegria estar com você. Em um minuto você vai ver porque estou usando estes exemplos. Trabalhando com nossos jovens nas fazendas do Senhor Jesus, nós tentamos fazer algumas coisas. Plantamos eucaliptos e as formigas comeram tudo. Plantamos alface e os bichos comem. Plantamos figos e realmente cresceram até os pássaros que comeram todos os figos. Não podemos fazer nada, pelo menos em nossa fazenda. Os outros podem fazer maravilhosamente, como Frei Hans e como Aliança de Misericórdia e muito. Mas em nosso, tudo é um abacaxi terrível. Falo isto porque Núbia convidou uma agrônoma. Agrônoma é a palavra? Agrônoma, sim, senhor. E vamos ver como eles vão resolver os problemas de conflitos. Com plantas, nós não resolvemos nada. Núbia. Ok, o senhor me fez lembrar, mas primeiro eu vou dar as boas-vindas para a Regina Pet, que é uma planejadora, mestre em planejamento e políticas públicas, né? E depois eu vou comentar sobre a sua história aí que a nossa fazenda é um abacaxi. Não é um abacaxi, não, muito boa. Bem-vinda, Regina, muito bem-vinda para continuar o programa que o Marco Antônio começou, não é? Sobre a série de programas, sobre mediação de conflito e que o Guto, nosso amigo, também Marco Antônio, nosso amigo atual, mas o Guto já conheço há mais tempo, por isso eu comecei dizendo nosso amigo. E agora você, né? Mas, meu padre, uma informação que eu obtive recentemente, que me ajudou a entender um pouco melhor as coisas, é que no mundo existem 13 bilhões de informações à nossa disposição por minuto. E que nós só temos controle de 15%, só conseguimos só ter 15%. Então, é muita coisa no mundo que a gente tem que aprender, né? E a gente não controla tudo. Não sei, porque não sei. É a vida do homem no planeta Terra. Porque nós não sabemos, mas assim é. Mas bem-vinda, Regina. Então, nós vamos continuar falando sobre mediação de conflito, né? Da qual você faz parte, é uma mediadora. E, se eu entendi bem, você escolheu falar sobre o poder de um não positivo. Mas eu gostaria que você explicasse inicialmente por que na mediação vocês tratam de um não positivo e tem um não negativo também? Tem? Tem. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada por estar aqui no programa. É o terceiro programa sobre mediação hoje. E o último programa, eu acho que o Guto falou sobre reatividade. Reatividade. Né? E reatividade tem muito a ver com esse não negativo, né? Quer dizer, você vem conversar comigo, eu tenho uma reação impulsiva, fico brava e posso falar alguma coisa que a nossa conversa pode se fechar. Então, isso a gente está chamando do não negativo. Sim. Né? E o que seria um não positivo? Né? É um não que vai colocar limite, é um não que está dizendo um sim para uma coisa maior. Né? Quando o Guto falou da reatividade, ele falou de... depois de ouvir, você para, pensa e depois você responde. Então, nesse tempo, né, é o tempo de você falar, bom, eu não quero isso, mas por que eu não quero isso? Eu não quero isso porque eu estou brava, porque eu não gosto de você, porque isso me deixou nervosa. Eu não quero isso provavelmente porque eu quero uma coisa maior, uma coisa melhor para mim. Então, esse tempo de você parar e optar por um sim. Então, você faz alguma coisa que está me desagradando, e se eu reagir naquela hora e abrir o convite para o conflito, para a briga, isso não vai ser agradável nem para mim, nem para você. No entanto, eu gosto da relação que eu tenho com você, eu quero aprofundar essa relação com você. Então, existe um sim maior, que é um sim nessa relação. Na família, isso é mais fácil de ver, né? Às vezes você fica nervoso com um filho, né? E você
tem que colocar alguns limites. Se você coloca na impulsividade, naquele dia que você está nervoso, naquele dia que o filho te incomodou por alguma razão, né? Esse não vai criar uma reação... Uma barreira, né? Uma barreira e é desagradável também para quem recebe ou não. Então, você já tem aquela vontade de não falar. Claro. Né? E se você retoma, lembra da relação com o teu filho, lembra por que daquele não, lembra do que você quer construir naquela família, nessa relação, né? O não ele vem coberto de sim, né? Então ele passa a ser um... Você tem algum exemplo para dar? Porque o exemplo sempre esclarece uma situação, não é? Eu gosto de exemplos e casos práticos. A gente estava falando outro dia. A gente estava falando outro dia numa situação simples, né? Na sexta-feira, fim de semana, o filho quer ir para a praia e os pais querem ir para o campo. Já criou um conflito, né? Justamente no momento em que a família está querendo curtir o fim de semana, o filho está querendo passar o fim de semana com os pais, né? E naquele momento você pode simplesmente estragar, né? Um fim de semana inteiro, estragar uma proposta que é boa para todo mundo. Então, antes de você entrar, na verdade a gente diferencia muito nesses casos do conflito a diferença da posição e a diferença dos valores. Então, ali tem uma posição, eu quero para cá, você quer para lá. Né? Mas o que tem por trás disso? Tem um querer ficar junto, tem um querer maior, tem querer ficar um fim de semana gostoso com a esposa, com o filho. Então, eu vou falar um sim para isso. E vou falar um não, um talvez, e vou começar a explorar essa diferença de posições para poder estabelecer um sim para o maior, que é um fim de semana agradável. Né? E o não. Vamos supor que durante a semana o pai está fazendo coisa demais para o filho, está levando para a escola, está levando para a natação, chegou na sexta-feira, está cansado. Quando o filho vem com uma demanda, ele já trata mal o filho. E naquele momento ele pode pensar, não, eu estou fazendo demais, eu não estou dando conta de te levar para o futebol. Você pode ir de ônibus? Você pode ir a pé? Porque eu estou ficando nervoso. Né? Eu estou falando um sim para você que está sendo tão desgastante para mim, que está me fazendo te tratar mal nesse momento. Então, às vezes é um não, mas é um não amoroso, é um não para um sim maior, um sim para uma boa relação, uma boa escuta. Esse é o não positivo. Você mencionou que está lendo um livro, ou já leu, e esse livro, como chama? É O Poder do Não Positivo, do William Ury. Ele fala de uma árvore... O que ele trata aí? Ele trata justamente disso, né? Como é difícil, posso mostrar aqui, a dificuldade de você de falar não. Geralmente quando você fala um não, acho que não dá para ler, né? Mas tudo bem. Aqui tem um sim maior, que é o sim para as coisas que eu mais prezo. Que às vezes é necessário, o caule é um não, às vezes é necessário um não para você chegar num sim maior, né? Num sim para o relacionamento, para o bom fim de semana, no caso da família. Então, essa é a árvore. Na base tem o sim. Então, o não, quando ele vem amoroso, ele vem com consistência, para poder construir. E a calma de quando você fala o não, do processo, como você vai chegar nesse não, como você vai falar, como você vai tratar a reação do outro, como você vai construir esse outro sim. Eu ouvi um psiquiatra falar uma vez que a gente deve pôr para fora o que a gente sente, dizer um não, um sim, seja como for, ainda que depois tenha que pedir desculpas. Acho que até já comentei isso. Como é que dentro do processo da mediação de conflito você vê isso? Então, nesse livro mesmo ele fala da armadilha dos 3 Cs. No conflito a gente tem a tendência ou de calar ou de ceder. O que acontece? Você cala, você cede, você vai guardar raiva, você vai guardar mágoa, né? Não resolve. Agora, o outro C, que seria o conflito, que normalmente a gente faz, você fala, eu reajo, também não resolve. Então, as pessoas normalmente vão calar ou vão ceder. O que esse psiquiatra está falando? Principalmente quando chega algumas pessoas que estão numa situação de estar tomando remédio, está com muita coisa guardada. Ele está falando, fale, né? Encare o conflito. Né? E a mediação fala, fale, encare o conflito. Mas vá com calma, perceba bem o que você quer, quais são suas necessidades, porque encarar de qualquer jeito, né? Uma pessoa que não costuma falar, ou ela vai falar com raiva, com agressividade, ou ela vai falar com mágoa, contar aquela história de 20 anos atrás e o outro já vai reagir. Então, se ele conseguir pensar, falar com calma, escutar o outro, escutar o que tem dentro dele, por que ele quer comunicar aquilo, né? Qual a importância dessa comunicação para ele, ele começa a poder estabelecer uma outra comunicação. Qual a importância da mediação para você na sua vida, no seu trabalho? Como é que você...
A mediação, eu fui fazer a mediação justamente por essa questão da comunicação. Na minha vida profissional, eu fui fazer justamente a faculdade na época da abertura, a gente queria trabalhar a comunicação, a democracia, a participação, e essa conversa é muito difícil, eu acabei fazendo a mediação. Vamos para mais um pouco minutos. Coloque-se numa posição confortável, pés apoiados no chão, coluna ereta, olhos fechados. E preste atenção na respiração. Existe uma maneira de relaxar que é muito agradável. Não altere a respiração, só preste atenção nela. No ar que entra e no ar que sai das narinas. E à medida que você vai prestando atenção na respiração, vá soltando o corpo, relaxando, sentindo-se mole, frouxo, relaxado, solto. Vá prestando atenção na respiração, no ar que entra e no ar que sai das narinas. Um guru ensinou essa técnica para uma pessoa. Prestar atenção na respiração, só isso. Durante 3 minutos, 5 minutos, é mais do que suficiente. E eu conheci esse senhor que apresentou que praticou essa técnica, e ele me disse que estava cheio de problemas. Foi o termo que ele usou. Depois de pouco tempo de prática, ele acrescentou, e todos os meus problemas desapareceram. Esse exercício relaxa, acalma, libera as tensões novas e antigas. Simples assim. Prestar atenção no ar que entra e no ar que sai das narinas. No Oriente costuma-se dizer que o ato de respirar consciente é o nosso melhor amigo. Não altere a respiração, só preste atenção nela. Nesse momento em que você está relaxado, pense na força e no poder de um sim. E na força e no poder de um não positivo. Que no palavreado da Regina, mediadora, é um sim maior. Como responder a uma situação de conflito?
acredito que esse sim ou esse não seja precedido de uma afetividade maior, e seja acompanhado dessa afetividade. Que Jesus, manso e humilde de coração, nos ensine a mansidão. E Maria, nossa Mãe, nos ajude nas situações de conflito. Ela que é a chamada Rainha da Paz. E vamos lembrar que a paz começa em mim, a paz começa comigo. Vou pedir que você faça uma breve oração, conte de 1 a 5 e abra os olhos. Amém. Regina Pet, gostaria de colocar alguma coisa no final, e eu gostaria também, antes de você encerrar, que você colocasse algum endereço que vocês tenham, se as pessoas quiserem trabalhar com, ter acesso a vocês nessa mediação de conflitos, vocês têm um site, se tem um telefone central, enfim. Da mediação, da meditação, né, que você falou que a paz começa em mim, né? Então, a disposição da pessoa para estar fazendo a mediação, para estar mudando a forma de se relacionar, né? Acho que o primeiro passo da mediação é essa disponibilidade para fazer diferente. E eu até lembrei do trabalho com os adolescentes, que o Guto mencionou aqui. Que está sendo feito lá na fazenda do padre, né? Em Campinas, na fazenda com os adolescentes. Muitas vezes eles abriam mão, estavam bravos, que adolescente tem aquela energia toda, né? Eles brigam, depois eles voltam, eles têm... E alguns comentaram, mas daí eu não briguei porque eu tenho uma força maior, se eu brigar eu posso ser expulso daqui. Tem uma coisa maior, eu quero me recuperar, eu quero me curar, né? Tem um objetivo maior, que é esse sim. Né? Então fica mais fácil falar um não, porque ele sabe o que ele quer. Então, muito obrigada pela sua presença e pela sua apresentação. E espero que também você tenha se sentido realizada apresentando esse trabalho para os nossos telespectadores. O nosso padre aí quietinho. E estava pensando neste diálogo, temos a doutora agronômica aqui, e apesar de todos os problemas que temos em todo o mundo, quando a gente vê este belo Brasil, veja as pequenas montanhas cheias de árvores, milhões de acres, hectares cheios de soja, cana em todo lugar, o Mato Atlântico, o Rio Amazônica, com toda a sua beleza e toda a vegetação em todos os lados, orquídeas, ipês com cada cor, flamboyantes. Flamboyante, pai. Certo, muito obrigado. Todas estas coisas são aqui, o Brasil. E todos nós temos algumas dificuldades, mas não temos que ter problemas. Podemos tentar viver honestamente, corretamente. E o que eu faço com os jovens? Eu vivo com a doutora Núbia, com muitos jovens drogados, na zona, não na fazenda, na zona onde nós temos uma casa, muitas mulheres que vendem sexo. E nas ruas, jovens em
risco da rua. O que eu tento analisar cada pessoa, não necessariamente ouvir o que ele fala, mas tentar estudar o caráter dele. Por que ele age assim? Qual é a sua dificuldade? E daí evitamos muitos conflitos se tentamos estudar nosso próximo. Temos ainda 2 minutos. Tem algum comentário? Sim. A Regina pode... Temos 1 minuto. Regina, quer dar alguma sugestão, alguma prática, alguma ideia para os nossos telespectadores? Não, eu estava admirando as palavras do padre, né? Olhar o ser através daquele conflito, né? Sim. Sempre tem alguma coisa maior, né? Que na mediação esse olhar positivo, né? Sempre existe alguma coisa boa para eu cultivar naquela relação, naquela situação, né? Você está focado mesmo naquilo que você quer, não se distrair, né? Nas diferenças de posições, naquela raiva momentânea, né? E esse momento que a gente fala de parar, às vezes até ver o que a raiva está querendo. A raiva também não é ruim, às vezes a raiva está querendo dizer alguma coisa, você não gosta daquilo, você quer mudar algum rumo, né? Esse olhar além. E gostaria de adicionar em nosso trabalho com drogados neste submundo do que álcool é o pior. Este segundo problema do mundo que é droga e álcool. O primeiro problema sendo a guerra. Nas fazendas para recuperação, tem muito poucas pessoas que trabalham com a terra. Tem muitas poucas pessoas em recuperação que são camponeses, porque a natureza causa uma pessoa ficar muito boa, vivendo com o clima que Deus dá, observando, estou pensando de nossos funcionários, aqueles que trabalham na parte onde tem gado, a parte das ovelhas, a parte de jardinagem. Estes são os homens melhores que existem. O que estou querendo dizer que a natureza de Deus causa uma pessoa ficar boa. Eles sabem seguir as estações do ano. Eles sabem ver Deus em todas as coisas. E sempre é bom falar sobre estas ideias. Reze por nós. Saiba que nós rezamos para você.